Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, tá? Muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo. A turma de eletrotécnica, né? Tanto da semana quanto do sábado, então a aula será a mesma para todos. A gente vai falar de segurança do trabalho, que é algo muito importante na área de vocês, tá bom? E a gente vai começar falando aí numa área que muita gente peca no momento em que vai fazer a manutenção, e isso traz o que? Um malefício para a saúde do trabalhador, tá? Então, na segurança do trabalho, onde as pessoas têm que vistoriar o que realmente está de acordo, se realmente está dentro das normas, se realmente está certo para fazer naquele momento. Caso contrário, é preciso esperar, é preciso paciência. Por quê? Se eu fizer um trabalho mal feito, simplesmente eu não consigo entregar para o meu cliente um trabalho que eu gostaria de entregar. Ele não vai ficar satisfeito e isso vai me acarretar problemas. Porque se você faz um bom trabalho, 10 pessoas vão te indicar. Se tu faz um mau trabalho, 100 pessoas vão falar, tá? Então é mais do que preocupante quando a gente não apresenta um bom trabalho. Mas para apresentar um bom trabalho é preciso segurança, é preciso normas, é preciso regras para eu poder apresentar, mostrar que eu sou um profissional adequado na minha área, tá? E para começar, a gente vai começar aqui com a norma regulamentadora NR10, né, que é a segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então a gente vai começar aí com um breve histórico, a gente vai aprofundando cada vez mais aí nas aulas posteriores, tá, com atividades, essas coisas. Uma coisa que eu tenho que me apresentar para vocês que eu não fiz, né, perdão, meu nome é Wonito Eduardo Duarte de Moraes, tá, eu sou graduado em administração, sou especialista em marketing, sou especialista em gestão de pessoas, tá? Sou especialista em finanças, sou especialista em controladoria, tá? Sou professor do Alvorada já tem um tempinho e a gente já trabalha com as normas regulamentadoras porque faz parte do recursos humanos aí, tá bom? A eletricidade, pessoal, é a forma de energia mais utilizada na sociedade atual. A facilidade em ser transportada dos locais de geração para os pontos de consumo e sua transformação normalmente simples em outros tipos de energia, como mecânica, luminosa, térmica, muito contribui para o desenvolvimento industrial. Olha só que interessante. Lá no começo, quando a gente for ver na história da energia, começou com as lamparinas ali, utilizando petróleo. Quem era o pai do petróleo naquela época? O pai do petróleo se chama, até hoje é uma família muito forte, que são os Rockefeller, né? Então, John Rockefeller era o pai do petróleo, onde ele tinha todo o poder do petróleo, mas, no entanto, o petróleo não era utilizado para muita coisa, era utilizado apenas para energia nas casas, nas residências, indústrias, né, para gerar energia. E aí, a partir do momento, surgiu a eletricidade, surgiu a lâmpada, que aí já começou a tirar o foco do petróleo para a energia, e ele teve que se reinventar. Mas quando surgiu lá com o Thomas Edison, ele fez a energia, e ele defendia muito a energia, tem a energia estática e a energia contínua, que né, tem a de Tesla e tem a energia de Thomas Edison, tá? Mas aí, falando aqui sobre a energia, o que acontece? Sem energia, hoje ninguém consegue viver. É praticamente impossível. Não é que é impossível, mas é praticamente. Por quê? Os locais mais inusitados, como aí eu tenho parentes, né, que tem chácaras que ainda não chegou a energia, infelizmente, mas eles têm que utilizar uma forma de energia, sendo ela mecânica, sendo ela de algum jeito, tá? Então a gente atribuiu baterias para poder ter energia elétrica, mas sem nenhum cuidado. Então, assim, não existe norma nenhuma para essas pessoas que ainda não têm energia nas suas residências. E é preciso que o órgão responsável faça esse estudo para poder levar energia. Hoje nós temos várias energias. Quais são as energias que a gente tem? A gente utiliza, maior parte, né, no Brasil, são das hidrelétricas, né? Hidrelétricas, tem a energia solar, já existe a energia mecânica, né? Pouco utilizada, mas já existe energia mecânica. E também já tem a energia aí que a gente, no Ceará, foi pioneiro, que é através das ondas do mar. Eu esqueci o nome dela agora, mas é através das ondas do mar. A cada balançar gera energia
para toda uma sociedade, tá? No Japão já existe energia através de lixo, então todo lixo gera energia para uma comunidade inteira, tá, pessoal? Tudo isso, pessoal, a gente está falando de energia. Ah, professor, mas só vamos falar de energia, cadê a segurança? Calma, primeiro a gente tem que falar quais são as energias, a gente tem que falar como ela é utilizada para depois a gente se informar como fazer essa segurança, tá bom? Então, o desenvolvimento industrial vem a partir da energia elétrica. Hoje todas as empresas utilizam energia elétrica para tudo, sendo ela para montar, sendo ela para desmontar, sendo ela para acordar, dormir, tudo tem que ter energia elétrica. Na sua casa, quando falta energia, você já fica triste aí, querendo ligar para 55, SEMAR, sei lá quem é o órgão, para poder eles rapidamente resolver o seu problema. Correto? Vamos passar aqui. Com características adequadas à moderna economia, facilmente disponibilizada aos consumidores. A eletricidade, sob certas circunstâncias, perdão, pode comprometer a segurança e a saúde das pessoas. Olha só, tem um amigo meu que ele costuma falar assim, cara, energia, ela é a mãe mais perigosa do mundo. Aí eu perguntei, fiquei curioso, é a mãe mais perigosa do mundo, mas por quê? Ele pega num fio dela, ela te mata. Então pega num fio dela, ela te mata. Piada sem graça, mas foi só o que ele falou e eu achei interessante. Pega num fio dela que ela te mata, né? A gente não fala filho, a gente o filho de fulano, o filho de cicrano. Mas olha só que interessante. Você não consegue ver, que é o que eu vou falar no próximo slide, você não consegue sentir cheiro. Simplesmente só se ligar uma energia, ligar uma lâmpada, ligar algum eletrodoméstico para você entender se tem energia na sua residência ou se você tem um multímetro, né, para poder medir a tensão lá no momento em que é ligada. Mas olha só, os consumidores, a eletricidade sob certas circunstâncias pode se comprometer a saúde das pessoas. Gente, quem já tomou um choque sabe que é assustador. Apesar de ser um pequeno choque, muitas vezes é assustador, o coração acelera. Tudo isso pode trazer danos à nossa saúde. E como evitar isso? Hoje em dia já mudaram até as tomadas das casas, tá? Antigamente os pinos eram estáveis, eles saíam facilmente, fazendo com que crianças poderiam triscar ali no ferrinho que dá o contato de positivo ou negativo na energia, chegando a matar, né? Infelizmente a criança ia a óbito porque esses pinos não eram adequados. E hoje a gente tem os pinos, aqueles de 3, né? Que eles já se encaixam bem mais firmes, eles já não têm aquela falta de segurança. E também tem o positivo, o negativo e o neutro, né? Sempre tem um neutro. E geralmente tem pessoas que ainda burlam essa questão da segurança e tiram aquele pino do meio, porque a casa dele ainda não tem o pino do meio, só é aquele de 2 pinos. Pode, né? O neutro não vai fazer nada, só simplesmente se você tiver um aterramento que ele vai ser utilizado. Se você não tem, ele não serve ali para nada, porque ele só é o neutro, tá bom? Mas a segurança das pessoas dentro de uma obra, dentro da residência, ela tem que vir em primeiro lugar. Porque, pessoal, se eu não tenho segurança para o meu trabalhador, como é que ele vai executar tal função? Então eu preciso ter essa norma de segurança, tá bom? A eletricidade não é vista, olha só o que eu falei atrás. É um fenômeno que escapa aos nossos sentidos, só se percebem em suas manifestações exteriores, como iluminação, sistema de calefação, entre outros. Pessoal, tá de madrugada aqui, então, tá bom? Olha só que interessante. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Eletronorte, Eletrobras, perdão. E ele, quando vai fazer a manutenção, ele sobe no mais alto lá da fiação, né, dos cabos de tensão, de alta tensão. E quando ele vai fazer a manutenção, que ele está lá em cima se movimentando, ele recebe no rádio dizendo, por favor, ficar estável, pois a energia vai ser religada. E ele religa a energia com ele lá em cima. Ah, professor, não pega choque? Claro que não pega choque. Por que não pega choque? Porque ele não está fazendo terra com nada. A energia está passando pelo corpo dele. Através daquilo ali, não tem por onde ela ficar presa. Então, ela só vai fluir. Então, ela é contínua, ela está fluindo. Agora, se ele triscar o pé ou simplesmente a mão em outro local que faz terra, pessoal, aí sim simplesmente ele pode explodir, queimar, torrar, que fala assim. A gente fala torrar. Mas aí desliga novamente, ele vem, faz a manutenção e ao descer ele não pode tocar em ninguém, por isso que geralmente quando a gente vê aquele pessoal que trabalha aí nas companhias elétricas, na sua residência, nos portos, ao descer, que ele já
mexeu ali na energia, ele pega os seus cintos e jogam no chão. Para que ele joga no chão? Para que a descarga de elétrons saia, tá? Para que ele não fique sobrecarregado. Se alguma pessoa tocar nele, pode ser que feche ali o curto, né, que a gente fala, e pode ser que os dois recebam a descarga elétrica porque ele ainda está energizado, tá ok? Então, cuidado, porque a gente não sente cheiro, a gente não sente, não vê ela, vê quando é muito forte, que é aquele fio azul, mas a energia com descarga de 220 você não consegue ver ali e pode ser um perigo para a sua saúde, tá, pessoal? Em consequência dessa invisibilidade, a pessoa é muitas vezes exposta a situação de risco ignoradas ou mesmo subestimadas. O que é isso, pessoal? Pessoal, você que trabalha com energia elétrica, que tem experiência, mas professor, eu já trabalho com isso há vários anos, o seguro morreu de velho. Por quê? Porque quando você trabalha com alguma profissão que você já é experiente, você é tão experiente que você não tem medo. Para que serve o medo? O medo serve para me orientar. O medo serve para eu me cuidar. Se eu tenho medo de pegar na energia, eu vou tomar as medidas precausivas para que eu não mexa da maneira errada, certo? Se eu não tenho medo, eu vou lá, mexo porque eu já sou acostumado com aquilo e simplesmente às vezes uma falta de atenção, um deslize pode me levar a complicações na saúde. Eu já vi alguns trabalhadores com experiências. Geralmente você ouve falar assim, o cara que trabalha com energia morreu de choque, o cara que trabalha com o médico do coração morreu de infarto, tá? Então assim, pessoal, se eu não tenho medo, o medo me ajuda a me precaver. Cara, eu tenho medo disso daí, então eu tenho que me precaver porque pode ser que eu tenha alguma complicação de saúde. Eu posso não ir a óbito, mas eu posso ficar com as mãos inutilizáveis, como muitas pessoas perdem os dedos da mão, perdem aí a própria mão, o próprio braço. A energia é muito perigosa. A segurança que a gente tem que tomar nessa energia, para a energia elétrica, ela é redobrada. Tanto em crianças hoje em dia, por que antigamente os pinos eram um pouco mais abertos, a criança conseguia, né, botar o dedo. Eu tenho aqui um pino aqui, se vocês estão vendo. Esse pino aqui hoje a gente não consegue botar o dedo praticamente lá dentro, por quê? Porque ele é um pouco mais afastado, justamente para que não possa ocorrer esse risco. Então foi tudo passado pela norma regulamentadora para que eu possa lançar no mercado e chegar a utilizar esse produto, tá? Então, pessoal, a energia é complicado, é complicado. Vamos ter cuidado, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum. Tenho sim. Vamos ter cuidado, por quê? Porque energia não se vê, não se tem cheiro, não tem como ter gosto, né? Mas não tem como eu sentir, a não ser que eu ligue alguma lâmpada, algum móvel elétrico para saber que aquela energia está sendo gerada, tá? Não se trata simplesmente de atividade de treinamento. Olha que interessante. Mas desenvolvimento de capacidades especiais que habilitem a analisar o contexto da função e aplicar a melhor técnica de execução em função das características de local, de ambiente e do próprio processo de trabalho. Vocês estão estudando não é simplesmente para dizer que se formaram em alguma coisa e trabalhar. Não, a gente tem que aprender a realmente trabalhar na nossa função. Por que não é simplesmente uma atividade de treinamento? Porque requer mais técnica, requer atenção, requer desenvolvimento, requer cada vez mais aprimoramento das pessoas. Eu só tive um treinamento, eu já estou apto para trabalhar? Não, eu tive um treinamento e agora eu vou fazer a capacitação. Quando a gente se forma na faculdade, para a gente trabalhar, quando o médico ele se forma em medicina, e aí ele tem que procurar qual ramo que ele vai. Quero ser anestesista? Quero ser cardiologista? Quero ser neurologista? Pediatra? Eu, como administrador, quando eu me formei, o que eu tenho que buscar? Eu busquei o marketing, eu busquei finanças, eu busquei controladoria, busquei o recurso humano para trabalhar com pessoas, com a segurança da minha equipe, tá? Então, para entender o que é aquilo, saber que a minha empresa está apta para trabalhar. Quando vocês, eletrotécnicos, quando eu sair daqui, já vou logo. Calma, vamos ter o contato primeiramente, lembrar do que os professores falaram, para a gente entender como é que faz aquilo,
porque eu posso simplesmente chegar lá e não saber executar. É como você vê um vídeo no YouTube. Quando você vê um vídeo no YouTube, é fácil. Quando você vai fazer, a execução é totalmente diferente do que você viu no vídeo. Porque no vídeo, pessoal, eles estão editando toda vez que dá errado. Eles não mostram o erro. Eles simplesmente estão mostrando o acerto. Lá quando erraram. Lá Thomas Edison falou, quando ele inventou a lâmpada, 100 vezes, na 101, quando ele conseguiu, ele falou assim, você errou 100 vezes? Perguntar para ele, não, eu aprendi 100 vezes como não fazer uma lâmpada. Tá? Então, assim, eles editam os vídeos e isso faz com que fique mais fácil. E as coisas não são tão fáceis como a gente pensa. Tem que ser estudado da maneira correta. Eu tenho que buscar aprimoração naquilo dali. Eu tenho que entender antes de eu instalar, mas eu já sei instalar. Não, leia o manual. A leitura do manual me facilita entender aquele produto novo que chegou nas minhas mãos. Eu vou lá no YouTube, calma, leia o manual, entenda o que eles estão pedindo, quais são a voltagem correta, qual a norma correta. Depois eu vou para a instalação. Não é simplesmente chegar, cadê a segurança? Cadê o equipamento? Se eu vou trabalhar hoje ali na residência e eu tenho que fazer uma instalação, então eu vou ter que isolar aquele perímetro para que ninguém chegue perto de mim. Não, mas não precisa. Precisa, porque a desconcentração pode te levar a um problema de saúde provocado pela energia elétrica. A falta de atenção pode fazer simplesmente você errar e perder todo o teu trabalho. Esse dia aqui em casa eu tive uma complicação dessa, não com a saúde, mas com a energia. Eu tenho umas impressoras 3D e aí eu fui colocar o encaixe para poder ligar. E eu não percebi a falta de atenção conversando. Não percebi que ele estava torto, que ainda é do quadradinho, o pino é do antigo, então eu tenho que adaptar. E aí eu não percebi que ele estava torto, e aí ele entrou e lá dentro ele fechou curto e na mesma hora apagou tudo na minha casa. Era noite, 10 horas, chovendo. Liguei para a Semar, porque eu não sabia o que era ainda. Semar está indo, nunca vieram até hoje, nunca vieram. Percebi que foi o pino que fechou curto. Quando eu olhei, fui lá no meu disjuntor, chovendo. Tive que dormir no calor. Fui lá no disjuntor pela manhã e percebi que o fio tinha se rompido. Por que ele se rompeu? Porque o meu disjuntor não era apto para a minha residência, ele era muito mais alto. Era um disjuntor de 50, onde a maioria das residências utilizam de 25. Para quando der um curto desse, ele dispara e não chegue a prejudicar a minha energia. Mas eu não... Quem botou foi a Semar na época. Hoje eu já troquei. Coloquei aí um de 25. E aí qualquer coisa que dê um curto dentro da minha casa, ele automaticamente dispara, tendo a segurança de não pegar fogo no disjuntor e não vir para a minha instalação elétrica na minha residência. Tá ok? Então o processo de trabalho, pessoal, ele tem que ser adaptado na maneira. Se eu vou trabalhar naquele momento, eu tenho que me concentrar totalmente para eu poder executar um bom trabalho. Eu tenho que cuidar da minha segurança primeiro, para depois eu cuidar dos demais. Quando você anda de avião, a primeira coisa que aparece lá, quando cair as máscaras, primeiro coloque em você, para depois colocar no seu parceiro. Por que eles falam isso? Porque se eu tiver doente, como é que eu vou cuidar do meu parceiro? Se eu tiver debilitado, como é que eu cuido do meu parceiro? Então, primeiro eu me cuido para depois eu cuidar dele. Tá ok? Então, pessoal, a gente chegou aí a esse vídeo reduzido para que vocês entendam bastante aí. Foi uma breve introdução do que são os perigos aí da energia, de quais são as energias utilizadas, tá? E a partir daí a gente vai utilizando aí os novos materiais e eu vou lançando aí no YouTube para vocês e também lá no grupo, tá ok? Eu agradeço a todos, muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem na paz e esperem o próximo vídeo. Valeu, tchau!